o drama que os brasileiros estão passando aqui no Japão. Muitos deles desempregados, sem saber o que fazer. Outros dizem estar pesando no bolso as altas dos preços, como por exemplo a gasolina. E uma má notícia, a economia do Japão só vai se estabilizar caso a economia americana também. Ou seja, se a economia americana estiver fraca, como está agora, ou piorar, a economia do Japão também vai enfraquecer. Tudo está aumentando. O preço da gasolina, o desemprego e os alimentos. Ainda por cima, o dólar daqui do Japão está baixo. E lá do Brasil também. E agora, vale a pena voltar ao Brasil? A crise econômica que abala o mundo inteiro não tem hora para acabar. Vamos saber um pouco mais do que está acontecendo com o professor da Escola Alegria de Saber, Delton Moraes. Estamos aqui com o professor Delton Moraes, da Escola Alegria de Saber de Toyota, e vamos perguntar a ele. Professor, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com você. Que isso. Vamos perguntar para o professor Delton. Professor, nos explique como que está acontecendo essa crise em quase todos os países. Bom, analisar essa crise, ela é uma crise complexa, uma crise do capitalismo que atinge vários países, né? Os principais fatores estão relacionados a uma crise que há na economia dos Estados Unidos, que vem decorrente de uma crise imobiliária que os Estados Unidos vem tendo já há algum tempo, né? Mas associado também recentemente a uma grande crise no petróleo, crise de sobrevalorização do preço do petróleo, que chegou aí a ter aumento de mais de 100% nos últimos meses. O petróleo chegou a ter o barril próximo de 150 dólares. Né? Então essa crise acaba afetando o mundo todo, porque hoje em dia é uma matéria-prima fundamental para a geração de energia, para a circulação, no caso dos transportes, e é uma matéria-prima fundamental também para diversos produtos sintéticos, plásticos que a gente tem no planeta. Isso acaba fazendo com que uma alta muito grande nesse produto acabe gerando uma crise de proporções muito grandes. Principalmente porque a área de produção, a área central de produção do petróleo não é a área principal de consumo. Os países desenvolvidos são os principais consumidores. A principal área de produção fica no Oriente Médio. Aqui desfruta de uma certa instabilidade política não muito agradável para o sistema econômico capitalista. Professor, nós brasileiros que moramos aqui no Japão, nós somos muito afetados com essa crise que está acontecendo? Nós somos muito afetados com essa crise, né? O Japão tem uma economia fortemente ligada à economia dos Estados Unidos. Isso acaba fazendo com que esses problemas vão refletir na economia japonesa. Um outro ponto é que o Japão depende muito do petróleo que vem de fora, né? Então essa alta de preços que existe no petróleo vai refletir em vários setores dentro do Japão, inclusive setores básicos, né? Como a questão da própria energia, dos alimentos, e por causa do transporte e vários outros tipos de produtos. Além disso, o Japão faz, já desde os anos 60, um processo de descentralização industrial, né? As empresas saem do Japão, vão para outros países que possuem mão de obra mais barata, que possuem incentivos fiscais e acabam, embora para o produtor acabe gerando um lucro maior, porque o preço de produção cai, ele acaba tirando emprego de japoneses, acaba tirando a circulação econômica que haveria dentro do Japão e, consequentemente, isso vai favorecer o aumento desses problemas, dessas crises. Isso gera, todos esses problemas associados geram uma alta de preços muito grande e o governo acaba ficando com uma bomba aí na mão, né? Porque se o governo mantém os preços como eles mantém a circulação econômica, salários como estão, vai haver uma perda gradativa de poder de consumo, como já está havendo, né? Se o governo eventualmente tentar aumentar a circulação, aumentos de salários e tudo mais, ele pode entrar num quadro de inflação que não se sabe até onde pode chegar. E diante dessa situação, professor, vale a pena voltar ao Brasil? Essa é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta que depende muito de cada um. O Brasil tem um quadro econômico geral inferior ao do Japão, mas em ascensão,
né? O Japão tem um quadro econômico geral superior ao Brasil, mas em crise, né? Até que ponto essa crise vai durar varia muito a especulação de especialistas. O petróleo já entrou em declínio, o preço do barril de petróleo já está na casa de $120 o barril. Então, há alguns que acreditam que a crise pode eventualmente terminar em breve, né? O próprio dólar já está começando a dar sinais de que talvez consiga uma reação e se manter estável. Mas é lógico que com essa crise no dólar e a gente dependendo dessa relação econômica com o dólar, principalmente os brasileiros que enviam dinheiro no Brasil e tudo mais, acaba parecendo que nós estamos com um problema grande, que pode ser realmente muito grande, mas que talvez com uma eventual passagem rápida da crise, possa não ser tão grande assim. Não dá para avaliar, mesmo os maiores especialistas não conseguem chegar a um acordo sobre o tempo que vai durar essa crise. A crise imobiliária nos Estados Unidos já vem durando há muitos meses, né? Essa crise do petróleo foi uma crise muito rápida, não se sabe até quanto tempo ela deve durar. Depende muito da situação de cada um. Eu acho que isso é uma avaliação pessoal que cada um tem que fazer e ver se a situação é favorável no Japão ou no Brasil, né? Existem as duas situações. Lógico que a gente sabe que a saudade sempre pesa e tudo mais, mas do ponto de vista econômico são duas opções muito particulares ainda. Existem ainda empregos muito bons no Japão. O Brasil também apresenta um quadro de crescimento econômico muito favorável. Obrigado, professor. Eu que agradeço, muito bom participar com vocês aí. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, O Jornal Bom Dia e a TV Torreal estão de parabéns. Obrigado, professor. Esportes. Ontem aconteceu o campeonato de Tiril e o Sharks Futsal marcou presença, estreando sua nova camisa. Que tal ver agora os melhores lances dos jogos em que o time Tubarão participou e dar uma nova olhadinha na nova camisa? Vejam a reportagem. Camisa nova, fé. Sai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E muita concentração. Ontem foi realizado o campeonato de Tiril e o Sharks marcou presença, exibindo sua nova camisa. Jogando a primeira partida do campeonato, o time Tubarão enfrentou o time ABT, só que não levou sorte. Com um jogo bastante disputado, o Sharks perdeu de 1-0. Só que isso não tirou a animação do time, que ainda iria enfrentar mais um concorrente, onde seria mais uma oportunidade para se classificar. Vejam agora os melhores momentos do primeiro jogo. O segundo jogo foi contra o time dos Los Pipas. Os jogadores entraram em quadra confiantes. Logo no início do primeiro tempo, o Sharks abriu o placar com um gol marcado por Thales. Só que mais tarde veio o empate, mas mesmo assim não desanimou o time. No segundo tempo, o jogo começou a ficar agitado. Logo no começo, um gol válido foi marcado, mas o time Los Pipas questionaram e começou um bate-boca com o juiz. Vejam um lance em que o jogador Rodrigo marca o segundo gol do Sharks. Até aí tudo bem, o time do Barão estava ganhando, mas o time Los Pipas empata um placar. Sharks 2, Los Pipas 2. Com esse empate, o time do Sharks começou a ficar nervoso, onde tomou mais 2 gols do time peruano. Placar final, Los Pipas 4, Sharks 2. O time do Barão foi desclassificado do campeonato, mas com certeza estarão prontos para o próximo e vão vir para ganhar.
E essa edição do Bom Dia fica por aqui. Nossa próxima edição será daqui 2 semanas. Tenham todos um bom dia e um excelente feriado para você. Um bom feriado e até as próximas semanas.